E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula de HTML e CSS. Bom, o tema de hoje é sobre o... A gente vai especificar um pouco mais no CSS, tá? Eu vou explicar para vocês que a gente tem três tipos de CSS. Até o momento nós estávamos trabalhando com um tipo só. Qual tipo nós estávamos trabalhando? Era o CSS incorporado, beleza? O CSS incorporado. O que isso significa? CSS incorporado é quando nós usamos aquela tag style dentro do nosso código HTML. Então, lá no topo, no campo body, nós utilizamos a tag style. Lá a gente classifica todos os estilos que a gente vai estar trabalhando, né? Posso formatar o P do parágrafo, o H1 do título e assim por diante, tá? Então, até o momento, nós só trabalhamos com o CSS incorporado, onde eu incorporo ele dentro do meu código HTML, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como funciona o HTML inline, ou na linha, beleza? Inline, o CSS na linha. Deixa eu abrir aqui a tela para gente. Opa! O CSS na linha, pessoal, já tem um código aqui, uma página, tá? Uma página comum, não tem nenhum efeito aqui especial. Nós temos o cabeçalho, um texto e depois uma lista. Duas listas, na verdade, ó. Uma página normal, sem formato, sem nada. Então vamos só recapitular o incorporado e vamos aprender então depois o na linha. O incorporado, como é que eu faço? Coloco aqui abaixo do body, eu abro uma tag chamada style. E dentro do style, eu vou criar as minhas formatações. Eu vou criar só uma para a gente ver rapidinho aqui, tá? Eu vou criar uma para o H1. H1, chave. Vou mudar a cor do meu texto. Quero ele essa cor aqui, pode ser o siena. Vou também colocar, além da cor, sei lá, um background. Vou colocar um background spring green. Beleza, só para a gente lembrar como era o nosso formato. Então aqui eu tenho a tag style, tá vendo aí? Vou tentar aumentar um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu tirar esse pedaço. Ó, homem do pão. Daqui a pouco eu vou ter que correr para comprar pão. Então aqui eu tenho a tag style, H1, color, siena. Então aqui, normal, a gente já conhecia isso, né? Eu posso fazer depois um pro P, um pro body, e aí vai. Eu vou salvar e eu vou ver como ficou essa minha página no meu navegador. Aquela formatação eu estava fazendo alguns testes. Mas aqui tá ela, ó. Vou também aumentar um pouco o zoom aqui. Então aqui eu tenho o meu título, que é o H1, e ficou com a cor do texto e com a cor de background, beleza? Então esse formato de CSS que a gente chama de incorporado, tá? Porque ele fica dentro de uma tag style que fica dentro do meu código. Vou apagar ela aqui. Apaguei. Opa, ficou um vestígio, né? Tá certinho agora. Agora eu vou ensinar vocês a colocarem, pessoal, o CSS inline, ou, traduzindo o nome, o CSS na linha. Deixa eu ver aqui que tem muito calor. Deixa eu começar a falar, começa a dar calor. O na linha, pessoal, como é que vai funcionar? Ele é muito legal. Ele vai ficar dentro da própria tag. Dentro da própria tag. Vou dar mais um zoom aqui, para vocês verem bem. Por exemplo, aqui no meu H1. Eu vou dentro dele, dou um espaço e coloco style dentro dele. Style igual. E dentro do igual, eu vou colocando os atributos que eu quero. Por exemplo, o background color. Vou pegar uma cor bem diferente para não confundir lá. Vou colocar esse yellow green. Certo? Ah, eu queria colocar mais atributos. Eu posso colocar? Posso. Eu vou depois do ponto e vírgula
Na verdade, depois do aspas é o ideal, tá? Eu vou colocar, de repente, o font size. Na verdade, é text. Cadê? Peraí, vamos lá. Text size. Deixa eu colocar o alinhamento, vai, primeiro. Vou colocar ele no centro. Não estava no centro. E vou continuando, tá? Mas só que sempre com cuidado daqui colocar após o ponto e vírgula, beleza? Então, após o ponto e vírgula, eu vou colocar agora o font size. Vou colocar o X-Large, que é o bem grandão. Então eu posso ir colocando, pessoal, vários estilos, tudo que a gente aprendeu lá no CSS, só que dentro da mesma linha. Vamos salvar. Qual vai ser a vantagem e a desvantagem? A principal vantagem é que é assim, ó. Deixa eu só atualizar aqui. Já deu certo, tá? Então ficou centralizado, a cor de tamanho um pouco maior. Mas a principal vantagem mesmo, pessoal, por exemplo, quando você faz lá no incorporado, o H1, você criou a formatação. Todos os H1 vai ficar igualzinho. Vamos supor que esse H1 eu quero de um jeito e lá para baixo da minha página eu quero um H1 de um outro jeito. Então aí tem uma vantagem de você poder formatar na linha, tá? Principalmente com o P. Quando a gente usa o P, você pode querer um parágrafo de um jeito e um parágrafo de outro jeito. Isso é natural. Então aí nesse caso usar na linha é o mais indicado. A desvantagem principal que eu acho, na minha opinião, é que o texto, o nosso código, vai ficar muito poluído, tá? Vai ficar muito cheio de coisinhas. Então, eu acho que não é legal. Mas, para resolver esse problema do código muito poluído, a gente tem uma dica, que é usar o CSS em um arquivo externo. Em um arquivo externo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o meu código e vou apagar tudo que eu mudei aqui. Voltei para o meu código e apaguei. Beleza, vou dar um Ctrl S. Vou limpar o navegador também, ó. Limpei, tá bonitinho aqui. Vou até deixar essa tela aqui um pouquinho maior, só para vocês terem uma visão mais global, tá? Então agora eu vou usar o CSS externo. Então nós vimos que o incorporado é quando eu uso a tag style e o inline é quando eu uso na linha lá dentro da tag. Mas agora a gente vai usar o externo. O que é o externo? O externo é muito fácil também. E é o que vai ajudar vocês a trabalharem com um código mais limpo. O CSS externo, você vai criar um arquivo separado, um outro arquivo, onde você pode colocar toda a configuração de CSS que você quer. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu voltar aqui para o código. Vou botar aqui o tamanho original, tá? E eu estou usando o VS Code, mas quem estiver usando o bloco de notas, só ir lá no bloco de notas e abrir um arquivo novo, tá? Eu vou clicar aqui no Explorer só para abrir esse painel. E aqui eu consigo criar um novo arquivo. Mas quando é só você criar um arquivo novo no seu editor, tá? Eu vou chamar ele de formato.css. Esse é o segredo, pessoal. A extensão desse arquivo novo, ele tem que ser qualquer nome, .css. Lembra que esse qualquer nome a gente vai evitar. Nome com espaço, nome com acentuação, nome com caracteres especiais, e aí vai, tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E nesse arquivo novo, pessoal, eu vou diretamente já criar as minhas formatações. Por exemplo, ó, eu vou criar uma formatação para o body. Body, abrir a chave. Eu vou colocar um background color. A cor de fundo eu vou colocar essa daqui. Beleza? Vou criar uma formatação também para o P.
Só que eu vou colocar bastante coisa. Eu vou colocar o font Family. A gente poderia ir lá e colocar aquelas fontes do Google, tá? Mas para fazer um vídeo um pouco menos extenso, vou pegar uma aqui qualquer. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o Enter aqui e vou colocar mais atributos, ó. Eu vou colocar o Font Color. Font Color não, Font Size, que o Color é só Color. Vou colocar o Medium. Eu posso fazer listinha assim nesse caso, por quê? Porque fica mais visualmente bonito e na hora de você tiver que corrigir alguma coisa, mudar alguma coisa, é mais fácil, tá? Então eu vou colocar aqui o Color. O fundo ficou azulzinho, né? Então deixa eu colocar uma cor mais escura. Vou pegar esse aqui. Eu vou colocar também o Text Align. Vou justificar. E beleza, deu pra gente entender, né? Como lá no meu texto eu tenho lista, eu vou criar também uma formatação para lista. Lembrando que a lista a gente usa a tag UL, né? Eu só vou colocar aqui um background color, uma cor tipo branquinho. Como o meu fundo vai ter uma cor, beleza. Tá? Salvei. Vou botar salvo como formato.css. Agora chegou a parte que é mais importante, pessoal. Lá no meu código principal, eu vou fazer um link para ele puxar aquela informação do meu arquivo formato.css. Tá? Então ele vai puxar aquela informação lá do meu arquivo formato.css. Eu vou colocar essa informação no meu cabeçalho, tá? Ela pode ser em qualquer lugar do cabeçalho. Então eu vou colocar aqui, ó, antes de eu fechar, antes de eu começar a tag title. Ele é bem tranquilo. O caminho vai parecer bastante com aquele da gente colocar o ícone lá na parte superior. Link rel igual style sheet assim, tá? Link rel igual style sheet. Dá pra ver daí que aqui dá mais um? Acho que não precisa não, né? Aí eu vou colocar o tipo. Esse meu tipo de arquivo que eu vou incorporar aqui, ele é um arquivo de texto. Então eu vou colocar text/css. É um arquivo de texto no formato CSS. Agora, após as aspas aqui, eu vou mandar ele buscar o arquivo href, né? O nome do meu arquivo que eu salvei lá ficou como formato.css. Correto? Formato.css. Deixa eu ver se eu salvei certinho. As aspas que ficou fora aqui, né? Agora sim. Então, link rel igual style sheet, escrevo tudo junto mesmo, tá? Style sheet, type igual text.css, isso sempre vai ser assim. A única coisa que vai mudar no nosso dia a dia é esse campo aqui, que é o nome do arquivo que a gente criou lá no CSS. Nós vamos salvar e vamos testar no navegador. Já ficou. Mudou a cor do fundo da página, mudou meu parágrafo, tá vendo aqui? E as minhas listas ficaram com um fundo branco. E olha que legal. Se você quer modificar, você não mexe mais no seu HTML. Quero modificar. Eu vou lá no meu CSS, que é um arquivo mais limpo, né? Um arquivo que é só para formatação. Eu quero mudar a font color do meu parágrafo para branco, porque lá ficou muito ruim de a gente ler. Então eu vou colocar aqui, white. Vou mudar também o background do
da minha listinha, vamos colocar um yellow. Vim aqui, mudei, salvei. Eu nem fui lá no meu código HTML, tá? Já vou no meu navegador e F5. Viram que interessante? Galera, isso é bacana que, por exemplo, ó, eu vou fazer 10 páginas no meu site. Quando você formata assim, você vai ter só um arquivo do CSS para formatar essas 10 páginas. Vai te poupar, ó, um trabalhão. E quando você mudar o CSS, vai mudar o arquivo dessas 10 páginas. Beleza? Deu para entender, pessoal, então, como é importante a formatação usando o CSS? Se alguém me perguntar, professor, qual é o mais usado? Sem dúvida é o externo, porque você sempre vai ter um site com muitas páginas. E num CSS você muda o dia de todos. Ah, mas as páginas ficam com a mesma formatação? Sim, fica meio que um padrão, tá, pessoal? A gente no começo tem essa mania de fazer cada página com um plano de fundo, com uma cor, porque a gente está aprendendo e a gente gosta de brincar. Isso é normal. E você pode fazer assim. Mas se você começar a avaliar os sites profissionais que a gente tem por aí, você vai perceber que normalmente as páginas obedecem um padrão. Padrão de tipo de letra, cor do fundo, e aí vai, beleza? Então, bora pegar as páginas que a gente já construiu e fazer exercício, vamos praticar usando o CSS. Para praticar, usa o incorporado, usa o inline e usa também o arquivo externo, beleza? Então por hoje é isso, essa aula agora vai ser, vou interromper aqui, mas já já vai ter exercício aqui no portal, beleza? Só procurar o exercício e vamos entregá-lo em dia. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.